Senhor presidente da Associação Comercial, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar, ou que se sentissem cumprimentados pessoalmente, individualmente, cada um dos presentes que me honram por estar aqui, dizer meu agradecimento, que não é retórico, por essa oportunidade de poder estar aqui com os senhores hoje, numa casa que é uma casa respeitada, reconhecidamente comprometida com os ideais do Brasil, e, portanto, para mim, é extremamente honroso poder ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje. Sou grata pela medalha. O ministro Marcílio tem sido uma das pessoas com quem eu mais converso e com quem eu aprendo, assim como tantos outros aqui presentes. Portanto, me sinto extremamente hoje agradecida por todos os senhores por esta oportunidade. E pedi para dizer que eu não ia fazer palestra, até porque depois de um almoço sei bem que o que se quer é algo bem doce que a gente possa usufruir. E não palavras que sejam sobre questões graves, que são as palavras que hoje a gente devota ou tem que referir quando falamos do nosso país. E acho que não poderia perder a oportunidade de, estando junto com tantas pessoas que são comprometidas com o Brasil, responsáveis com o Brasil, deixar de tecer algumas considerações. Mas eu queria começar pegando carona no que disse o nosso presidente ao dizer da mineiridade e de como que a gente precisa de saber como estamos e a quantas andamos. Obrigada. Eu fiquei me lembrando quando o presidente falava que eu queria hoje, várias vezes tenho me lembrado, de um mineirinho com quem eu me encontrei, e digo mineirinho sem nenhuma conotação, embora se diga que nós mineiros somos dos únicos povos do mundo que rimos de nós mesmos. E em 2001, eu fui ao sul de Minas, ou à Zona da Mata, para fazer umas audiências de desapropriação. Eu era procuradora-geral do governador Itamar Franco, e perto de uma cidade que se chama Goianazes, eu me perdi inteiramente. Eu me perco com muita facilidade, eu não tenho nenhuma inteligência espacial, sou capaz de me perder na Avenida Afonso Pena, que é uma reta entre a Praça 7 e a Praça da Liberdade. Várias vezes entro em algum lugar e me perco. Sozinha, dirigindo naquele lugar que eu não conhecia, me perdi, demorei a ver uma casinha. E na frente da casinha, por isso que disse de um mineirinho, estava lá um mineirinho acocorado, com seu cigarrinho, como se o mundo fosse muito bem, obrigado. E eu parei o carro, levanta aquele poeirão, ele não se moveu, não se abalou, não levantou o olhar. Eu dei a volta no carro, falei: moço, o senhor sabe se aqui vai dar na BR? Sei não, senhora. Mas o senhor sabe, se eu seguir em frente, se eu chego numa estrada asfaltada? Sei não, senhora. Continuando de cócoras e com cigarrinho lá. O senhor sabe se na frente tem alguém que pode me dar alguma informação? Sei não, senhora. Falei: Ave Maria, moço, o senhor não sabe de nada? Ele falou: mas também não estou perdido não, senhora. Eu várias vezes queria ser aquele mineirinho, porque eu fico vendo que falam do Supremo. O Supremo não fez isso, o Supremo não fez aquilo, fulano não fez aquilo, blá, blá. E eu falo: olha, mas eu não estou perdido não, senhores. Como juíza do Supremo, não estou. Eu sei os meus 2.300 processos que relato, sei onde é que estou indo, sei quais são as consequências, não por acaso minha pressão sobe, desce, vai e socorre dali. Eu não estou perdido não, senhores. Mas eu acho que tem muito pouco mineirinhos como aquele que não estão perdidos no momento atual, quando a gente olha para o mundaréu das estradas do meu país. Isso para dizer que, por outro lado,
vivemos um momento mesmo de perplexidade, nós todos. Mas, como eu disse, eu sou dos Gerais, eu nem sou das Minas. Das Minas aqui nós temos a nossa primeira-dama. Eu sou de uma terra de dificuldades. Os Gerais, a parte onde mora ainda hoje o meu pai, é a parte mais carente e mais, eu diria, mais difícil em termos de terra, de temperatura do Brasil. Entretanto, nós somos um povo que a vida inteira continuou lutando com tudo isso e achando que nós podemos ter as nossas agonias, mas que nós temos que tirar de todo dia as nossas alegrias, porque nós só temos essa vida para viver e não temos vocação para ser infelizes. Então, nós temos que achar por onde ir. E eu contava há pouco, na Emerge, de onde eu vim agora, que dificuldades não me apavoram nem um pouco. Nem é que não me apavora, não me metem em nenhum tipo de maior embaraço. Porque, quando eu era menina, eu não gostava de aritmética e de matemática, e eu uma vez resolvi que eu não queria estudar em nenhum colégio que tivesse aritmética e matemática, porque assim eu eliminava a minha dificuldade. Espinosa tem uma escola estadual até hoje, mas eu achei que eu podia mudar de colégio para outra inexistente. E cheguei em casa dizendo à minha mãe exatamente isso. Eu quero mudar de escola. Quero mudar por quê? Porque eu não gosto de matemática e aritmética. E não quer isso por quê? Porque isso é difícil. E ela me disse uma coisa que me marca até hoje, entre as muitas coisas que me marcam das falas da minha mãe. Ela disse: aqui em casa você não vai aprender que a vida não tem dificuldade. Você vai aprender que a vida é muito difícil, viver é dificultoso, mas é ótimo. E quanto mais dificuldade tiver, você vai enfrentar e você vai sair melhor do outro lado. Então, ter dificuldades, como a gente tem agora no Brasil, para mim não representa, primeiro, nada de novo. Dizer que o Brasil está em crise, e é fato que está, e isto é penoso, muito mais para quem, como eu, sou uma servidora pública, que, portanto, sou cobrada pelo Brasil inteiro, porque eu sou paga pelo Brasil para desempenhar bem uma função, e há dificuldades para fazer o que eu preciso de fazer. A despeito dessas dificuldades, eu não tenho nenhum desânimo e, principalmente, eu não tenho nenhuma desesperança. Porque, como eu disse, agora eu fico vendo todo mundo preocupadíssimo, porque não há água e o problema da água. Eu sou alertada pelo problema da água desde que nasci, porque na minha terra tinha um rio que se secou quando eu tinha 10 anos de idade. No entanto, há 2 meses visitando meu pai, no mercado vendiam peixe. Então, nós damos um jeito nas coisas. Além do mais, ainda daquela região, eu tive exemplos como de um Darcy Ribeiro, que com tudo que a dona Fininha, a mãe dele, falava: meu filho, esse negócio do rio, o rio é para gente rica, é para gente bonita, não é para nós empoeirada aqui do norte de Minas. Ele não teve a menor cerimônia, menino ainda, subiu na caixa d'água de Montes Claros, que tinha uma água horrível, pegou umas ampolas de anilina no boticário e falou que achava que todo mundo tinha o direito, sim, de, mesmo não vindo ao Rio, conhecer o mar. E distribuiu a anilina na caixa d'água, e durante uma semana ninguém tomou água em Montes Claros, mas todo mundo viu que era o mar saindo em água azul pelas torneiras. Inventa-se o que dá certo e o que não dá. Mas, principalmente, daqueles Gerais, nós temos o exemplo do Betinho, que primeiro teve tuberculose numa época que não tinha cura e conseguiu resistir. Depois, no período ditatorial, foi exilado e conseguiu resistir quando diziam que ele jamais voltaria a ver a sua pátria. E quando voltou, hemofílico que era, acabou numa transfusão de sangue adquirindo o vírus do HIV, e com menos de 36 quilos, criou a ação da cidadania contra a fome e propagava, e nós todos haveremos de nos lembrar, quando ele dizia na televisão, contando a fábula do beija-flor, que olha, eu sei que eu não vou apagar a floresta, eu vou apenas fazer a minha parte. Então,
Então, eu sou de uma região em que cada um sabe que tem que fazer a sua parte para nós e para quem vier depois de nós. Por isso é que as dificuldades, se eu não tenho a certeza daquele mineirinho e as suas incertezas sobre o mundo, eu também não tenho nenhuma dificuldade para saber que o que aparecer de embaraçoso é para ser vencido. Tenho, sim, bem ciência de que estamos no momento mais difícil do Brasil. Não haverá de ter sido único, haverá de ter algumas características sobre as quais eu acho que nós, que conseguimos nos reunir numa sala como essa, temos que pensar e vencer. E é basicamente sobre isso que eu rapidamente queria fazer algumas observações. Primeiro, porque os historiadores fazem referência sempre aos fatos. Quando eu estudei no ginásio, eu estudei ainda quando a gente estudava fatos e pessoas. Agora se estudam aos fatos. No entanto, se a gente olhar para trás, vai ver que as estruturas atuam a partir de pessoas. Não adianta só estudar as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, Talleyrand, as suas ações todas fizeram com que aquelas estruturas atuassem de uma ou de outra forma e levassem às consequências históricas que marcaram os estados no Ocidente. Por outro lado, eu sendo dos Gerais, não tiro sombra de buraco. Problema tem, vamos ver como fazer e com quem fazer as coisas que precisam de ser feitas. Eu não antecipo o problema e também não deixo de enfrentar os que aparecem. Mas eu acho que o que marca a crise, e nesses últimos 6 meses e meio, a palavra que talvez mais tenha aparecido na vida de todos nós, brasileiros, tenha sido a palavra crise, que não é só nossa. Mas eu sou uma cidadã brasileira que, como canso de insistir, não quero me mudar do Brasil, quero mudar o Brasil. Queria aos 16, quero aos 60 anos a mesma coisa. Um Brasil melhor e mais justo para todo mundo. Estou disposta, também pegando carona no que afirmou o nosso presidente, se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Eu não fugirei. Por isso mesmo, é preciso que a gente saiba primeiro, com alguma lianeza e alguma profundidade, saber que crise é essa que estão falando e o que é isso em relação a todas as outras. Porque a história do Brasil é uma história de crises. A palavra crise eu escuto desde que eu sou menina. Minha filha, você tem que estudar, olha que o país está em crise, olha o tanto que seu pai trabalha, olha, era uma lenga-lenga lá em casa para fazer a gente estudar, porque seu pai trabalha demais para pagar. Meu pai começou a trabalhar com 12 anos de idade, tem um posto de gasolina hoje. Semana que vem faz 97 anos, está trabalhando e me dá mesada. Reclamando, porque ele fala assim, a única filha funcionária pública que eu tenho me dá esse trabalhão de agora, eu tenho que ajudar a fazer uma reforma na casa. Portanto, é preciso realmente trabalhar e superar dificuldades. Esta crise há de ser esclarecida para saber, esta crise que nós estamos falando no Brasil é o que se diz na ciência política, um desequilíbrio? Ou esta crise é uma ruptura porque nós estamos numa passagem de um modelo para outro? Porque eu não tenho respostas a dar nem sobre o poder judiciário. E não tenho porque nós temos 18 mil juízes no Brasil e ultrapassamos agora, no mês de junho, os 100 milhões de processos em tramitação. Somos 200 milhões de habitantes, temos um processo para cada 2 brasileiros. Não somos uma sociedade cordial. Não somos um povo cordial, somos um povo que litiga e procura o juiz e quer que o processo dele seja resolvido artesanalmente, numa sociedade de massas. Temos uma crise no sentido de uma transformação. Esta crise política, econômico-financeira que estamos atravessando este ano, ou estes últimos tempos, é uma crise de transformação ou é um desequilíbrio momentâneo do qual precisamos sair? Acho que, no que concerne ao que nós estamos vivendo,
parece que é um desequilíbrio institucional das instituições, mas, curiosamente, domingo eu pude observar, tudo que pude observar, é que as pessoas, diferentemente de outros momentos na história do Brasil, não confiam nas pessoas. Vou me colocar entre elas porque eu sou também servidora pública. Mas confiam nas instituições. Há um poder legislativo, há um poder executivo, há um poder judiciário, há uma Constituição em vigor. O modelo de Constituição foi conquistado duramente para chegarmos a um Estado democrático. Não há que se falar em ruptura, em golpismo, seja o que isso signifique, até porque temos instituições democráticas em funcionamento e é a democracia ou a ditadura. Não me parece que ninguém esteja, portanto, discutindo essa opção. Também não sou das pessoas que demoniza a política, porque é a política ou a guerra. A política é a alternativa que o ser humano construiu para a guerra. Porém, noto que há uma novidade na Constituição de 1988 que nós não aprendemos ainda a exercer plenamente. Não nós, servidores públicos, nós, cidadãos. O artigo 1º da Constituição brasileira mudou o modelo de democracia no Brasil. Lá se tem que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. E no seu parágrafo 1º, seu parágrafo único, afirma-se que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Foi introduzido, no dia 5 de outubro de 1988, a democracia semidireta no Brasil. Se os nossos representantes se acham substitutos do povo, como tradicionalmente se tem no Brasil, até a hora do voto, ele diz que vai me representar. Quando chega lá, ele acha que não precisa mais de me representar, que ele se substitui a mim. Está na hora de nós, cidadãos brasileiros, lembrarmos de estarmos presentes como titulares do PD, e há mecanismos para isso na Constituição brasileira, para inclusive superar este momento crítico. Por isso é que eu acho que há como inverter talvez a equação no nosso raciocínio, e eu estou lançando isto como ideia e como ideias para serem pensadas, descartadas se estiverem erradas. Estou dizendo isso como professora de Direito Constitucional e não como juíza constitucional. Todo cidadão brasileiro deve ter liberdade, deve ter responsabilidade e haverá de ter compromisso com o Brasil. Segunda-feira de manhã eu fiz uma reunião com os assessores do gabinete que eu titularizo, escutei as reclamações e disse: muito bem, o Supremo tem muito a fazer, o Congresso tem muito a fazer, a Presidência da República tem muito a fazer. A minha pergunta, e a média desses assessores, é de 35 a 40 anos. Eu perguntava: agora eu escutei tudo que vocês acham que o Poder Judiciário deve fazer. Eu quero saber o que cada um está fazendo pelo Brasil, porque eu sei o que eu estou fazendo. Vem cá e fica 16 horas de domingo na frente de um computador trabalhando. E depois reclama do que eu não dou conta de fazer. Mas eu quero saber o que os senhores estão fazendo. E eles não tinham resposta. Na frente do Supremo, na segunda-feira de manhã, tinha um cartaz assim: abaixo tudo. A minha pergunta é: nós queremos fomentar o destrutivismo? Porque abaixo tudo é isso. Ou é hora de nós pensarmos em construir, ou como disse o presidente, em reconstruir as vias para que as instituições funcionem regularmente nos termos que a Constituição estabelece? Se é isso, a minha proposta para os senhores pensar, naquilo que os senhores acharem que vale a pena, é, como eu disse, inverter o processo. Achamos que o que está apresentado por políticas públicas que são sempre estatais, e as políticas públicas não têm de ser sempre estatais nos termos da Constituição. A Constituição, no artigo 14, estabeleceu plebiscito,
referendo, para que, iniciativa popular de leis, para que aqueles que quiserem se unir e apresentar propostas alternativas possam oferecer para substituir eventuais políticas que sejam elaboradas dentro dos gabinetes estatais. E há como propor isto ao povo como uma alternativa para o povo ter, ao invés de o governo oferecer as políticas, nós oferecermos políticas a que se vinculem os governantes. Eu acho que talvez se, no momento de tanto descontentamento, de muita virulência, porque o povo, em grande parte, tem razão, espera muito das políticas sociais que foram oferecidas por essa Constituição 27 anos atrás e não recebeu até hoje. E a educação tem urgência, a saúde tem urgência, a fome tem pressa, portanto, nós precisamos mesmo de mudar para que a gente consiga vencer essas dificuldades financeiras, econômicas. Eu faço direito, não faço milagre, e acho que ninguém faz milagre. Mas há uma forma de a gente ter respostas urgentes. É se nós formos capazes de nos reunirmos, nós que achamos que não fugimos à luta com o Brasil, pensarmos alternativas, pensarmos isso de maneira organizada e propor, usar a telemática exatamente para propor que ideias que sejam apresentadas possam ser melhoradas e depois postas em programas que sejam apresentadas a governantes e aos dirigentes de uma forma geral. A nossa democracia representativa é uma democracia partidária e por ser partidária, nós sempre pensamos que com os partidos que temos, com 33 partidos, nós não podemos fazer nada. Iniciativa popular de leis não dependem de partidos e obrigam o Congresso Nacional a votá-las. Basta que nós façamos as propostas. As leis, como a lei chamada de ficha limpa, que se aplicou quando eu era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a lei chamada de improbidade administrativa, tiveram iniciativa exatamente por cidadãos, não foi dentro de gabinetes palacianos. Eu acho que talvez seja a hora de nós agora oferecermos alternativas, tanto econômico-financeiras, ministro Marcílio, que poderão, se não obrigar, pelo menos responsabilizar governantes que, mantendo políticas que não parecem dar certo, possam ter alternativas a essas políticas, sendo que eu acho que o nosso papel de cidadãos é de reivindicar e não apenas de reclamar. Reclamação nunca levou a lugar nenhum. Por isso mesmo, eu sempre lembrava há pouco, nossa primeira-dama acaba de lembrar, que qualquer forma que a gente apresentar agora de uma participação mais efetiva e eficaz para uma mudança rápida e fazer com que o que foi a esperança de um Brasil mais justo e solidário não se transforme em expectativa frustrada e que essa frustração se transforme em raiva e que nas praças públicas se transforme em fúria, melhor seremos se todos nós conseguirmos, pelo menos, pensar bons programas e boas alternativas para as políticas públicas no Brasil. Eu acho que o Brasil tem muita pressa disso e eu acho que juntos nós seremos capazes de formular alternativas que não dependem apenas de sair das cabeças de quem está nos cargos estatais. Da minha parte, eu acho que tudo que a gente puder fazer para juntos pensarmos alternativas concretas, objetivas e oferecermos como uma colaboração, nós estaremos contribuindo. Se a gente não vê enquanto nós estivermos por aqui, pelo menos nós vamos deixar para quem vier depois que nós tentamos com a melhor das intenções. Papai costumava dizer a vida inteira, depois eu vi que era uma frase de Disraeli que ele repetia, que no seu país, portanto do Disraeli, sempre haveria ali uma grande nação, porque as pessoas de bem tinham a mesma audácia dos canalhas. Nós, brasileiros,
precisamos de assumir a ousadia que os canalhas têm e que são parte no mundo inteiro. Porque há duas formas de se fragilizar o ser humano: pelo medo e pela vergonha. Eu fico vendo que eu fui uma adolescente que, quando vinha a este Rio de Janeiro, a gente voltava para casa 10, 11 horas da noite ou até meia-noite, sem nenhum medo. E hoje eu sou quase que escoltada, ainda bem que pelo meu grande, amicíssimo amigo e irmão, camarada, que é o Marcelo Cerqueira. Mas eu teria medo de voltar sozinha para a casa dele à meia-noite, andando pela rua. Mas eu imagino que os criminosos não tenham medo nenhum de andar. Eu não reclamo da falta de medo deles. Eu tenho um pouco de vergonha de eu ter feito com que o meu medo tenha dado espaço das ruas para que ele pudesse tomar conta. E a gente fica vivendo enclausurado dentro de casa, e as praias do Rio e as praças do Brasil inteiro foram dominados exatamente pelo mal. E eu sempre aprendi que o mal é ativo, o bem é que é passivo. E por isso eu comecei citando uma frase da minha mãe, vou terminar também do mesmo jeito. A mamãe gostava de flores, como eu disse, numa região que é extremamente árida. E ela gostava de roseiras, a rosa La France. E o papai ficava arengando o dia inteiro com ela, porque falava: você acorda às 5 horas da manhã e vai regar essas plantas, a rosa dura um dia, esturrica com esse sol. E você no outro dia acorda de manhã e volta com aí capina esse canteiro. Ela dizia: eu não nasci para ver o feio nem o pior. Eu gosto é da rosa La France. O trabalho de cultivá-la é meu. Se eu ficar um dia sem fazer isso, a erva daninha toma conta, porque o mal não precisa de nenhum incentivo. No Brasil também. No mundo inteiro também. Não é o Brasil não é melhor, eu adoro este país. O que eu acho é que nós temos realmente de capinar nossos canteiros e fazer com que floresça um Brasil melhor para todo mundo, mais justo para todos. Porque estamos no mesmo barco. Se der certo, nós vamos singrar os nossos melhores mares. Se der errado, vamos afundar todos juntos. Portanto, eu acho que todos juntos nós podíamos bem andar para propor as alternativas e as políticas e oferecer aos governantes para que eles, querendo, adotem. E se não quiserem adotar, que nos proponham uma alternativa melhor que a nossa. Agora, não propor nada e ficar reclamando, eu já passei da idade disso há muito tempo. Então, eu só terminaria dizendo que, já falei tanto dos Gerais, vou terminar citando a última passagem que eu dediquei um dos meus livros a Zuzu Ângel, que era de Curvelo, depois se transformou numa grande estilista, e eu dediquei um livro a ela como a Antígona de carne e osso da minha terra, porque a Antígona foi a Creonte, e disse a Creonte, no célebre diálogo para nós do direito: me entregue meu filho de volta, me entregue meu irmão de volta, Eteócle e Polinice. Um vocês enterram, o outro não, ele tem direito de ser enterrado, me entreguem de volta. Ao perder o seu filho, Zuzu Ângel andou de del em del, pedindo a mesma coisa: me entreguem o corpo do meu filho, que ele tem direito de ser enterrado, eu quero enterrar. E acabou não conseguindo, e quando ela foi morta, entregaram o corpo dela, e como demorou muito tempo, o corpo já estava rígido e não pôde cruzar os braços. E ao me contar isso, a filha dela, uma vez, eu disse: olha, eu nem me preocupo. Porque uma das coisas que eu sei de nós, mulheres dos Gerais, é que há uma máxima, mais ou menos, uma jurisprudência social lá, no sentido de que nós, mulheres das Gerais, literalmente, nem morta não cruzamos os braços diante das iniquidades e das injustiças do mundo. Se nós não usamos nossos braços e não demos conta de acabar com todas, lutamos por ela e vamos embora desse jeito. Eu espero que seja dentro de muito tempo que eu vá, mas eu não cruzarei, os senhores não me verão de braços cruzados, literalmente, nem morta. Muito obrigada.